Boa tarde a todos. Meu nome é Felipe, né? Sou professor aqui da Universidade Federal do Acre desde 2016. Minha formação, né, ela é na Universidade Federal de Viçosa, tanto graduação, mestrado, doutorado. Nessa área aí de plantação florestal, né, de florestas plantadas. Então a gente vem de uma região onde nós temos o estado com maior área plantada, né? De florestas aí de eucalipto principalmente. E aí, na graduação, no mestrado, doutorado, a gente procurou trabalhar, né, nessas empresas florestais, visitando essas empresas, estagiando nessas empresas, né, realizando pesquisas nessas empresas aí, com plantios florestais. E a gente trouxe um pouquinho dessa experiência aqui, né, que procura passar aqui também para os nossos alunos aqui no Acre. Então, nós estamos assim no momento, né, da silvicultura no Brasil, que a gente está cada vez mais trabalhando com clones mais específicos, né, com maior tecnologia nas áreas de produção, controlando melhor, né, essa condição de produção. Então, cada vez mais é necessário a gente conhecer, né, o que está acontecendo, né, as mudanças que estão ocorrendo ali, né, no campo, né, nas áreas de plantios, para que a gente possa controlar, né, ter o controle dessas mudanças, investindo aí cada vez mais em clones mais adaptados, utilizando cada vez mais tecnologia para monitorar essas espécies, né? Então, o manejo que a gente fazia há um tempo atrás, né, não tinha tantas ferramentas que nós temos hoje para a gente conseguir controlar, né, a nossa produção, né, controlar o que interfere na produção, todos os ali pormenores que possam ali estar influenciando na capacidade de produção das espécies. Então, hoje em dia, a gente não pode deixar isso de lado. Nós temos que cada vez mais incorporar tecnologias para a gente melhorar a produção, né, visto que a nossa demanda de madeira, né, no país só aumenta, né? Então, e também temos o problema aí de cada vez temos mais dificuldade em controlar o ambiente de produção com as mudanças climáticas. Então, cada vez mais precisamos incorporar tecnologias aí para controlar, né, a produção em nível local, né? Para cada local nós temos que ter ali, usar todas as ferramentas necessárias para a gente ter produção aceitável, né? Então, como, né, já estava falando, né, a respeito dessas mudanças climáticas, né, hoje em dia a gente não tem muita segurança, né, como vai estar daqui a alguns anos, né, o clima, né, locais onde, por exemplo, não tinha seca, hoje nós temos aí vários meses aí com seca e tal, ou novas pragas, doenças surgindo, né, por conta desse desequilíbrio ambiental. Então, hoje em dia não é viável a gente pensar, né, em implantar florestas sem considerar essas mudanças que estão ocorrendo, né? Então, cada vez mais investir, né, em estudos, né, pesquisas sobre clones adaptados às condições ambientais, utilizar ali formas de implantar essa floresta na qual você consiga fornecer mais recursos para as plantas, como uma forma de, né, manter mais água no solo, para que as plantas resistam a períodos maiores de seca, né? Utilizar aí tecnologia para fornecer mais água para as plantas, como, né, hoje já temos o uso de gel, por exemplo, que já foi uma revolução aí no setor de florestas plantadas, né, o plantio com gel. Utilizar também tecnologias como drones para monitorar essas áreas, avaliar, né, possíveis ataques de pragas, novas pragas que estão surgindo. Então a gente vai precisar aí cada vez mais de ter um controle mais ali afinado, né, desses possíveis problemas, né, que surgem com as mudanças climáticas, para que a gente tenha, né, plantios aí sadios, produtivos, né, e que a gente consiga aumentar a produção, não aumentar, né, talvez áreas de produção, mas aumentar a produção, né, nas áreas que nós já temos aí implantadas aqui no Brasil. Então hoje nós temos que pensar desde lá na parte de produção de mudas, né? Nós temos que pensar em produzir mudas cada vez mais com maior qualidade ali, que seja mais adaptada às condições das mudanças climáticas, como já vinha falando da questão da seca, né? Hoje nós temos que pensar em padrões de qualidade de mudas ali que priorizem, né, um sistema radicular mais desenvolvido, né, um sistema radicular mais ativo, né? Então você talvez possa investir, né, em produzir mudas
com a melhor relação ali, parte aérea de raiz, né? Talvez com uma maior concentração de raízes, raízes ali mais ativas para que possam, já, ao serem plantadas ali no solo, né, já começam ali a absorver os nutrientes, a água, né? E também, como já vem falando na questão do clone, né, a gente está pensar também em clones ali mais adaptados à condição, né, de seca, plantas que tenham um sistema radicular mais profundo, né, clones que tenham essa capacidade, né, essa característica de sistema radicular mais profundo, que também seria importante a gente pensar, né, plantas também que tenham uma certa adaptação, né, a pragas, a doenças, né. Então, utilizar clones mais específicos também é uma alternativa aí que nós temos para controlar possíveis problemas, né, tanto de seca quanto de pragas e doenças. Talvez seria mais nesse sentido, né? Como já venho falando, né, a silvicultura, né, das espécies que nós temos aqui no Brasil, né, as principais espécies aqui plantadas, como o eucalipto, como pinos, nós já temos aí uma silvicultura bem desenvolvida, pesquisas que nos embasaram, né, na escolha da melhor espécie para cada situação, da melhor escolha do espaçamento, né. Então isso já facilita algumas situações para a gente implantar essas florestas, né. Se a gente for pensar, por exemplo, em florestas plantadas de espécies nativas, a gente tem um pouco maior dificuldade, porque aí nós não temos uma silvicultura dessas espécies aí já aí plenamente desenvolvida, então é um desafio maior para a gente encontrar a melhor espécie para cada situação, a melhor espaçamento, né? E aí o que nós vamos poder adotar como estratégia seria, né, escolher espécies, né, já adaptadas às condições climáticas daquele ambiente, né? Então você vai fazer um plantio aqui no Acre, das espécies, seja elas exóticas ou nativas, a gente procurar trazer, né, plantas que venham de regiões que tenham um clima, uma condição edáfica semelhante aqui à região do Acre, por exemplo, para que a gente consiga ter maior sucesso nessas implantações. Enquanto a gente não tem um clone, por exemplo, adaptado aqui para a região, talvez uma estratégia é buscar, né, plantas, espécies, né, de outras regiões que tenham um clima, condição edáfica, né, semelhante aqui, né, ao Acre, para a gente fazer esses primeiros plantios, esses plantios pilotos, né, e aí a gente começar a ter um maior entendimento de como, né, se dá essas espécies. Então, para regiões que a gente não tem ainda clones adaptados, a gente não tem ainda estudos, né, sobre aquelas espécies ali naquela região, a estratégia seria essa, né, de adotar, né, plantas, adotar espécies aí que sejam provenientes de locais que tenham a mesma condição climática edáfica aqui da região. Já, né, pensando em regiões do Brasil onde nós já temos mais pesquisas, mais plantios, né, a gente está ali, essa questão aí a gente consegue corrigir, né, utilizando ali espécies clones mais adaptados, utilizando mais tecnologia no campo, né, melhor adubação, cada vez surgem fertilizantes ali mais, vamos dizer assim, que tenham maior capacidade de fornecer nutrientes para as plantas. Então, algumas regiões do Brasil nós já temos isso bem desenvolvido, a tecnologia está nos auxiliando aí, e outras regiões como aqui o Acre, a gente tem que ainda optar por estratégias de adotar espécies que sejam adaptadas ao nosso clima, à nossa condição de solo e tal, ou trazer espécies que venham de regiões semelhantes a nós. Então, algumas tecnologias, né, já citei aqui, né, a questão, né, das empresas florestais hoje em dia plantar, né, utilizando gel, né. Então essa já é uma alternativa que a gente consegue plantar mesmo na época seca, né. As outras alternativas que nós temos seria, né, utilizar mais equipamentos que monitorem essas florestas, como drones, por exemplo, né. E esses drones também hoje já conseguem fazer aplicações aí de fungicidas, por exemplo, né? Então você consegue fazer o controle maior, né, de pragas, de doenças, né, nos plantios hoje utilizando drones, é uma inovação aí, né? Então, além do gel, né, que já faz tempo que está sendo utilizado aí para controlar problemas de seca e tal nos plantios, hoje nós temos os drones, né? Nós temos aí também novos fertilizantes para melhorar, né, ali a soma de bases daquele solo, como calcários mais eficientes, né,
adubos mais eficientes ali para fornecer esses nutrientes para as plantas. Então fica mais nesse sentido, né? Também máquinas para melhorar o solo, de preparo do solo, por exemplo, cada vez mais eficientes, máquinas para plantar as mudas no campo também, que tem o maior controle do plantio, né? A máquina consegue plantar, consegue irrigar, consegue adubar e consegue filmar e saber como está aquele estado daquela muda, como foi plantada aquela muda, você tem tudo isso monitorado. Então o maior controle por muda, né, no campo. Isso aí a silvicultura 4.0 tem facilitado, tem tornado, né, as operações de implantação e condução de florestas e mais fáceis, né, vamos dizer assim, nos locais onde você tem aquelas empresas florestais que já plantam já faz tempo ali, né, que já tem todo o mecanismo ali estruturado, né, para plantar e implantar florestas. Então, alternativamente os plantios puros, né, florestais, nós também temos opções de utilizar, né, plantios aí consorciados, né, nos sistemas agroflorestais, né. Então a gente pode ter, né, deve ter, né, maior incentivo aí por parte do poder público, criando ali mecanismos, estratégias ali para incentivar os produtores, né, a plantar árvores e ao mesmo tempo, enquanto eles esperam, né, que essas árvores cresçam e produzam os produtos ali, sejam madeireiros ou não madeireiros, nós temos alternativas ali dele produzir, né, culturas agrícolas, ou até mesmo criação de animais, né, para que ele possa ter uma renda ali, para que possa ser incentivado, né, a plantar florestas. Então eu vejo aí como os SAFs, né, como uma grande alternativa aí em locais onde ainda não tem aquela tradição, né, de fazer plantios puros aí florestais, você adotar aí os SAFs como alternativa de incentivar os produtores a plantar florestas, né? Então seria uma alternativa, né? Então que a gente possa ali estar, vamos dizer assim, pressionando, né, o poder público a criar alternativas aí para incentivar os produtores a divulgarem esses sistemas, né? Muitos produtores ainda não têm acesso, não têm conhecimento a respeito dos SAFs, né, dos sistemas agroflorestais. Então você incentivar isso, demonstrar isso, então passa também por formulações de políticas públicas que incentiva os produtores a plantar aí, né? E quando ele faz esse plantio aí consorciado, vamos dizer assim, você tem ali uma maior diversidade até, né, de plantas, você tem uma maior segurança, né, vamos dizer assim, de produção por conta dessa maior diversidade, você tem um local mais estável de produção. Então você tem uma alternativa de incentivar plantios florestais, produzir madeira também e ao mesmo tempo o produtor tendo ganhos ali com, né, as culturas anuais, as culturas perenes. Você tendo ali, ele não vai ficar só esperando a madeira ficar pronta, né, para colher. Ele vai poder produzir outros produtos e vai viabilizar, né, essas áreas, vai se tornar uma atividade com viabilidade econômica para o produtor, né. Então, se a gente continuar nessa linha, né, dos sistemas agroflorestais que eu falei anteriormente, né, a base, né, para que a gente possa implantar esses sistemas passa, né, pela ida aos locais onde temos os produtores, né, conhecimento das condições deles lá de produção, da tradição que eles têm, né. Então isso passa por ir até os produtores, conversarem com eles, e extrair deles o que eles gostam de produzir, o que eles têm tradição de produzir. Então a partir desse momento a gente consegue formular desenhos, né, de SAFs que seriam adaptados, que seriam mais adequados, melhor dizendo, né, para esses produtores. E quando a gente pensa nisso, né, a gente tem, né, a estratégia ali de formular, né, esses sistemas também que sejam mais adaptados a essas condições aí de mudanças climáticas, né, utilizando espécies que são mais adaptadas àquelas condições do produtor rural, que vai fornecer, né, para ele os produtos que ele deseja, ao mesmo tempo vai ter também ali uma garantia maior de produção por serem espécies ali que estão mais adaptadas, que são nativas naquela região, né, ou que o produtor já tem um maior conhecimento, né, de como produzir aqueles produtos. Então, buscar extrair esses conhecimentos, né, dos produtores ali local, né, é fundamental na formulação, né, dos melhores sistemas, melhores SAFs, né, para aquela região, para aquele produtor. E se a gente tem, né, incorporado esse conhecimento do produtor, a gente consegue também ter maior segurança que aquele sistema ali vai se adaptar melhor
as mudanças climáticas, aquelas variações do clima ali daquela região, porque você está utilizando ali espécies que são, né, típicas daquela condição. Então, nós temos experiências, né, em regiões, né, onde você já tem maior tradição em plantar florestas, ou em regiões onde já é muito comum, né, ou já está bem fortalecida essa questão dos sistemas agroflorestais, né. Então, no Brasil, nós temos regiões onde buscar ali maior conhecimento, onde a gente poder trazer, né, para os locais onde a gente deseja implantar essas florestas, aquele conhecimento já fortalecido, consolidado, né. Nós temos exemplos no Pará de sistemas agroflorestais bem ali consolidados, que produzem, são viáveis economicamente, são viáveis socialmente, ambientalmente. Então a gente pode trazer, né, esses exemplos para a região onde a gente está querendo plantar. Nós temos exemplos de florestas plantadas hoje no Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, em São Paulo, né, no Espírito Santo, onde são os principais aí, produtores de madeira. A gente pode se basear nessas estratégias que eles utilizam nesses locais para trazer para o local, por exemplo, aqui para o Acre, né, para fazer os plantios aqui na região. Lógico, né, adaptando ali, trazendo o conhecimento, as tecnologias, mas escolhendo as espécies que sejam mais adaptadas aqui para a região. Então nós temos aqui no Brasil, né, exemplos ali de plantios puros ou plantios em consórcios que vai nos dar, né, um embasamento para implantar essas florestas em outras regiões, como aqui no Acre, né? Basta também ter ali um pouco mais de incentivo, né, por parte do poder público, né, por parte de divulgação e levar esse conhecimento para o produtor para que ele também seja estimulado, né, a investir, a partir para essa oportunidade de produzir madeira, né. Então nós temos no Brasil, acho que já vários ali pontos, vários locais que você consegue trazer essas tecnologias, se embasar nesses sistemas e adaptá-los para a região onde a gente se encontra, né, para incentivar e implantar mais florestas. Então, a gente espera que os novos engenheiros florestais, eles tragam com eles, né, isso bem definido ali, a questão da importância de se plantar florestas, né, que ele traga também a importância de se conservar as florestas, mas também de plantar florestas. Ele tem que estar com isso bem ali consolidado, né, para que possa divulgar esses conhecimentos, para que possa passar para as pessoas, né, a importância de você ter, né, as áreas ali sim de conservação, de preservação, mas também tem as áreas de produção, né, e ele precisa estar ali bem forte, né, na questão do conhecimento da importância das florestas plantadas, do que elas podem garantir para as pessoas, para a sociedade como um todo, né, por parte, já que nós temos ali aqui no Brasil, uma grande demanda de madeira, nós temos muitas áreas, né, já abertas que poderiam, né, ser implantadas. Então eles têm que ter essa mente aberta, né, para divulgar esse conhecimento, demonstrar para as pessoas a importância disso, para que eles possam ali incentivar cada vez mais plantar florestas, seja plantios para produção, né, seja plantios para restauração, né, para conservação, né, das áreas que já estão degradadas. Então eu acho que o engenheiro florestal hoje ele tem que ter a mente bastante aberta, né, e bastante a vontade, né, de levar esse conhecimento que ele está adquirindo aqui na academia, né, para as pessoas, para os seus filhos, né, para a sociedade como um todo. Então o profissional engenheiro florestal hoje em dia é um profissional muito importante para a sociedade, devido às mudanças climáticas que nós estamos vivendo. Essas mudanças do clima têm afetado a nossa sociedade como um todo. Então formar profissionais que estejam preparados para lidar com isso, para levar, né, isso, né, para as pessoas, é fundamental. Então acho que essa é a minha visão, que cada vez mais que os engenheiros florestais saírem da academia com essa visão, né, realmente consolidada da importância de se plantar e também de se conservar a floresta e de passar isso para as pessoas. Acho que eles vão fazer a diferença aí. O Brasil vai precisar muito desses profissionais, dessas pessoas que estão com essa mente aí aberta, né, com esse conhecimento aí acerca da importância das florestas para o nosso país.